E agora vamos falar a respeito da saúde da mulher. Você sabia que existe vacina contra o vírus HPV, que constitui um grupo de mais de 150 tipos diferentes de vírus? Aproximadamente metade das pessoas com vida sexual ativa se infectarão com um ou mais subtipos do vírus ao longo da vida. E por isso, o HPV é considerado a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. E pesquisas recentes mostram que 42,5% das mulheres são portadoras de alguma cepa, né? Cepa de HPV no trato genital, ao passo que 7% da população geral possui o vírus alojado na orofaringe. Quem vai comentar esse assunto tão complexo para a gente que é leigo é o ginecologista Talvani Parísio, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os telespectadores e pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. De esclarecer um tema que às vezes para a gente é tão... Agora, por que é tão comum esse vírus e muitas pessoas não conseguem detectar? O meio de transmissão, né, já é um meio de transmissão assim invisível, né, a pessoa não percebe. O vírus ele se aloja nas células e ele tem muita facilidade de se disseminar e infelizmente por causa do sistema de vida da sociedade hoje em dia, a promiscuidade não ilegal, a promiscuidade até certo ponto aceita socialmente, ela contribui para a disseminação do vírus. São 150 tipos diferentes, né, doutor? Em torno de 150 tipos diferentes. Cada dia você está descobrindo um tipo vírus novo relacionado ao HPV. Nós, no entanto, sabemos que existem alguns mais prevalentes, né? O 6 e o 11 que causam as verrugas genitais, que comumente são chamadas de crista de galo. Nós temos o 16 e o 18, que são mais ligados à geração de câncer, né? A geração de câncer pelo 6 e o 11, que geram as verrugas, não é tão frequente. Sim. Agora, o 16 e o 18, principalmente o 16, que é responsável por 60%, está presente em 60% dos cânceres, né, genitais, ele é muito prevalente. O 18, que é apenas 20%, mas que é muito mais virulento, ou seja, ele é mais agressivo na produção do câncer. Sim. E existem outros tipos também. Esses aproximadamente 150 são classificados em duas categorias, correto? A categoria de alto risco e de baixo risco. Vamos falar assim do de baixo risco primeiro. O que eles podem causar para as pessoas? Como identificar que ela é portadora de um desses vírus? Então, posso somar essa pergunta? Porque, para tirar o mito, o HPV é só sexualmente transmissível. Não tem nenhuma outra forma de... Vou esclarecer porque bem isso aí agora. Aborrece um monte de casamento, viu, doutor? Então vou olhar bem direto para... Exato, vou olhar bem direto para a câmera para ficar bem claro, gente. Olha, essencialmente sexualmente transmissível. Se aceita que roupas contaminadas, que contato com a secreção, que os fomites, que são roupas, objetos, podem contaminar, tá? Mas é essencialmente sexualmente transmissível. Então pode ter uma exceção. É muito mais difícil ser transmitido de outra forma. Exatamente. Agora, a gente sabe então que é fácil, vamos dizer assim, você pegar uma doença como essa, outra pessoa te transmitir. Mas também existem vacinas contra isso e é pouco divulgado, né? Sim. Alguns ginecologistas recomendam. Exato. Mas fala sobre essa vacina e a importância da mulher tomar essa vacina. Então, a respeito da vacina é o seguinte, ela tem uma faixa etária ainda, né, de 9 a 26 anos de idade. Ela hoje não é só para mulher, se aceita que ela pode ter homens nessa faixa etária, né? 9 a 26 anos. De 9 a 26 anos também podem usar. Existem estudos já sendo desenvolvidos que vão, muito provavelmente, a curto, médio prazo, estender isso para os 40 anos, que será muito interessante, tá? Até porque nas pessoas de mais idade, os não adultos jovens ali, os jovenzinhos, a infecção tem mais tempo, então ela tem mais tempo para produzir o câncer. Se aceita que o câncer é produzido entre 2 e 10 anos de evolução, quer dizer, uma pessoa com mais idade vai ter um risco muito maior de um câncer muito mais agressivo. Então essa extensão vai ser boa. Hoje existem dois grupos básicos de vacina. A primeira vacina é uma vacina dupla, que ela está focada nos dois principais vírus que produzem o câncer, 16 e 18. Tá? Ela é usada da seguinte forma, são 3 doses, você dá uma dose inicial, uma dose com 30 dias e uma dose com 180 dias. Tá? Ela tem uma validade hoje conhecida de em torno de 5 anos, né? Não é muito baratinha, está aí em torno de R$300 cada dose, tá?
tá? Mas é importantíssimo isso, para prevenção e até para as pessoas que já tiveram HPV. Tá? Ela não trata o HPV, ela não trata o câncer, isso tem que ficar bem claro, mas ela é um meio efetivo de prevenção, mesmo para aquele que já teve, tratou e está em remissão ou está curado. E a efetividade dela é extrema, pelo que eu estava pesquisando. É elevada, não é perfeita, mas é elevada. Né? A segunda é uma vacina quadrivalente, então ela vai pegar os menos agressivos, que o Felipe estava falando, que eu queria voltar depois na pergunta do Felipe, o 6 e o 11, o 16 e o 18, tá? E ela é dada em 3 doses também. Primeira dose, a dose inicial, depois uma dose com 60 dias e uma outra dose com 180 dias. Mesma validade por 5 anos, tá? E mesma faixa de idade e o custo também mais ou menos aí nessa faixa. Falando sobre os vírus menos agressivos, né? O 6 e o 11 é muito fácil de diagnosticar, tá? Porque eles normalmente têm um tropismo, eles são muito chegados, vamos dizer assim, na pele. Então você vai ver principalmente verrugas, as verrugas esofíticas. O que é verruga esofítica? Ela tem como se fosse uma crista, ela forma uma pele branca sobre a verruga. Tá? Isso o nome, crista de galo, crista talvez, de galo. Daí vem o nome. Então, esse é o HPV que a gente denomina como condiloma acuminado, tá? E você vê, quer dizer, então, clinicamente é fácil porque a clínica depende do quê? Do tato, da percepção visual e tudo mais. O mais virulento, que causa câncer, esse é o problema dele. Aí vou olhar para a câmera de novo para dizer o seguinte, gente, tem que fazer o Papa Nicolau, tem que fazer a prevenção. Por quê? Porque ele é extremamente silencioso. Ele não dá sintoma. E é o mais grave. E é gravíssimo, porque ele pode vir a trazer o câncer. E mesmo o câncer de colo uterino, que é um lugar onde você tem uma prevalência muito maior da incidência disso, tá? A orofaringe existe, mas não é uma coisa tão comum. No colo uterino, tá? Não há sintoma, gente. Você não vai sentir nada. Você não vai chegar assim e falar assim, doutor, quando eu sentir alguma coisa, eu vou procurar o ginecologista, porque aí eu vou ver o que está acontecendo. Pode ser que você esteja vindo a tempo e pode ser que você esteja vindo um pouco tarde, tá? É muito importante o exame de Papa Nicolau, que tem um nome errado. Eu não concordo com o nome prevenção. Por quê? Porque é uma coisa que previne e não deixa acontecer. Ele não vai prevenir, ele vai nos dar a oportunidade de que você, diagnosticando cedo, abaixo de Deus, você tenha a condição de curar com métodos cirúrgicos ou através de tratamento químico, etc. E existe uma idade também para esse exame, Papa Nicolau, ou não? Papa Nicolau. Iniciou a vida sexual. A partir daí, todos estão convidados e obrigados ao exame de Papa Nicolau. Antes do início da vida sexual, não é tão frequente haver a contaminação. Até porque, vou falar uma outra coisa importante. Infelizmente, né, o modo como a nossa sociedade vive, um dos maiores fatores disseminadores, a promiscuidade. Vou traduzir promiscuidade. Vários parceiros sexuais. Falta de higiene sexual, tá? Então, quer dizer, essa brincadeira de ir para o baile e ficar com um monte de gente, de ter sexo com desconhecido, de não utilizar-se de uma conduta social e pessoal, claro, tá certo? Adequada para a vida, né, e saúde, ela traz esse tipo de problema. Aliás, nós como um canal cristão, a gente sempre preza aqui por princípios cristãos e muitas pessoas criticam, acham que é religiosidade, mas todo princípio ele está baseado no seguinte, ele quer trazer segurança para você. Então, o sexo seguro, para nós, é um sexo dentro do casamento, você com o seu parceiro que te respeita, que é fiel a você, então com certeza vai afastar essas possibilidades de doença. Não só esse princípio, mas como todos os outros princípios que a gente sempre prega e diz aqui no nosso programa, são princípios que trazem segurança para você. Aliás, Deus é muito inteligente, né? Ele criou princípios para nos proteger. Sem dúvida. Olha, isso que você falou, Luciano, importantíssimo, veja bem. As pessoas brincam com as coisas, né? Eu costumo usar um exemplo muito simples, até banal. Se você subir no 6º andar do edifício e resolver pular de lá, existe uma lei da gravidade que ela não está visível, assim, né, a olho nu. Você só tem o efeito dela quando você vai lá e prova.
Tá bom, vou pular. Vai pular, vai colher os efeitos da lei da gravidade, que acima de uma certa altura vai causar danos à sua estrutura corporal, tá certo? Determinadas transgressões de linhas que você não enxerga, que estão exatamente delineadas, né, através do Criador e através da sua palavra, você vai se machucar também. E isso, não fala assim, o médico está no canal cristão, está falando isso para agradar. Não. Livros, inclusive de autores mineiros muito importantes, tá? Aqui pessoal da UFMG, doutor Haroldo Camargo, doutor Melo e outros mais, dizem claramente qual é a melhor maneira de prevenir a infecção pelo HPV. Sexo monogâmico. Sexo monogâmico, gente, igual a casamento. Doutor, o senhor está Então, falando a ciência está falando a mesma coisa Sim. que a religião, vejam bem. Eu acho importante isso. Deixa eu até, para a gente resumir, a gente sabe que os contatos sexuais resumem oral, vaginal, que seria o contato mais propício, e Sim. o anal. Sim. A gente sabe muito bem que essa promiscuidade tem estabelecido regras e princípios deteriorados e deturpados. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância também da preservação do sexo como a criação de Deus, aquela coisa toda estrutural do corpo, porque isso certamente você elimina as possibilidades do HPV. Você deve entender o seguinte, você tem uma organização corporal, tá certo? Fácil você entender, quer dizer, eu não ouço nada pela minha boca, eu ouço pelo ouvido. Eu posso até respirar pela boca, porque existe uma cavidade comum, mas eu enxergo pelos olhos. Quer dizer, existe uma organização. Então, para cada tipo de atividade corporal, existe uma organização. Essa organização determina o quê? Certos tipos de mucosa, revestimento interno, estão adequados à recepção de determinados práticas. Um sexo, por exemplo, pênis e vagina, ele é a cavidade adequada porque a mucosa do pênis e a mucosa da vagina, elas podem interagir sem grandes danos. Apesar de que eu vou falar uma coisa importante, a fricção, né, que existe no sexo, se tem uma pessoa contaminada, ela enseja então a ruptura da cápsula e aí a distribuição do vírus. Tá? Outra coisa importante, gente, não existe antibiótico contra vírus. A medicina ainda apanha muito de vírus, porque nós temos antibiótico contra bactéria, nós temos antifúngico contra os fungos, nós não temos antibiótico contra vírus. Vírus você tem que destruir o tecido. Destruir tecido significa destruir parte do seu corpo também, né? Então, voltando a isso, quer dizer, há um ambiente adequado para essas trocas, né? A mucosa anal, por exemplo, ela absorve, é uma mucosa de absorção. Se você joga ali um germe, um patógeno, você joga uma substância química, etc., ela vai ser absorvida. Então é mais fácil de ser transmitido. É mais fácil de ser transmitido, é mais fácil de você disseminar isso, porque ali, se a absorção vai para onde? A absorção vai cair na circulação. A circulação vai para onde? O corpo inteiro. Quer dizer, o agente agressor que cai ali, você corre o risco de distribuir ele para o corpo inteiro, né? Anatomicamente, você vai perceber que também é um órgão de expulsão, não é um órgão de recepção. Quer dizer, isso vai gerar uma certa dificuldade. Nós estamos aqui querendo criticar ninguém, mas a gente está falando de bom senso, e o bom senso não sou eu quem vou inventá-lo, nem a medicina. O próprio corpo já inventou. O corpo já está dizendo e a ciência, né? Não é? Da mesma forma que você não tem asas, nós podemos sair por aqui voando, tá certo? A alimentação que a gente tem, nós temos outras limitações. Tá? Orofaringe, né? Boca, a faringe, laringe e tudo mais, é uma mucosa também que ela não está exatamente apropriada para isso. Quer dizer, então, a distribuição de material biológico aí, secreções, né, biológicas aí, não é tão frequente, mas pode causar, tá certo? E é importante que as pessoas atentem para isso, porque são questões que você tem que entender, assim, poxa, mas aí está tirando a diversão, etc. Eu acho que você precisa entender que tudo na vida, né, tem possibilidades e limites. Se você usa as possibilidades favoráveis a você, você vai ter uma vida mais feliz. Se você usa aquelas contrárias a você, você vai, infelizmente, como tudo na vida, pagar essa continha. São escolhas, né? É? Doutor, a gente gostaria de ficar aqui te ouvindo, assim, sem sombra de dúvida, até umas 3 horas da tarde, a gente almoçar junto. Mas o nosso tempo é curtíssimo, mas a gente já quer fazer o convite do senhor voltar aqui mais vezes para falar, inclusive, da saúde da mulher, que é a sua especialização, sua especialidade. O senhor aceita o convite aqui no ar? Sim, sem dúvida. Com eu certeza. agradeço, eu principalmente agradeço. A gente quer agradecer a sua participação. A gente fica muito no consultório e às vezes você dá a informação a conta-gotas, uma pessoa de cada vez. Aqui nós temos a oportunidade de atingir mais gente. É muito importante, eu acho que os médicos em geral devem se abrir para que a população seja mais informada. Né? Isso é importante. Eu agradeço a oportunidade de coração e a Rede Super, que sempre tem sido muito simpática e nos tem dado essas oportunidades e com certeza tem sido um instrumento, né, de
fazer com que a população cresça e seja mais saudável. Muito obrigado, doutor Tavares. Obrigada.